Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Tomás Cabrum e hoje eu vou compartilhar contigo 4 passos para contar uma história realmente envolvente. Quais são os processos que levam uma pessoa a conseguir contar uma história que seja envolvente? Talvez tu passe na tua vida vários momentos de tentar contar uma história e as pessoas não prestam atenção. Tu vai contar uma história e aquilo não funciona exatamente do jeito que tu gostaria. E hoje eu vou te ensinar as técnicas que eu utilizo para contar uma história que seja, pelo menos um pouco, envolvente de verdade. Então, para começar, primeiro eu quero contar uma história que aconteceu comigo hoje. Tava eu e o Felipe, que é o meu companheiro aqui, editor, e o filmmaker, que tá atrás da câmera. A gente tava procurando um lugar para gravar, a gente decidiu gravar aqui nesse parque maravilhoso. E no caminho, eu percebi que eu tava morrendo de sede. A gente tava andando pela rua e tal, e percebemos, cara, não vai ter lugar nenhum para comprar água. Só que graças a Deus, lá no fundo, eu enxerguei uma padaria que tinha água. Aí a gente atravessou a rua, quase fomos atropelados para atravessar a rua. A gente chegou na padaria, eu comprei minha água, cara, 1,5 litro de água, essa água aqui. Eu tomei quase toda. Compramos a água. Cara, no momento que eu tomei aquela água, velho, meu Deus, foi maravilhoso. Eu senti leve, hidratado. Cara, vou usar a voz, então preciso estar hidratado. Me senti muito bem tomando aquela água, cara. Sabe aquela sensação de leveza, assim, ó, de refrescância? E eu feliz da vida para tomar água. A gente sai da padaria, estamos andando em direção ao parque, a gente finalmente chega no parque, dia ensolarado, bonito, a gente entra no parque. E, ao entrar, na hora que a gente vai sair da entrada do parque para a região onde a gente veio aqui gravar, tinha uma cerca. Uma cerca bem fininha assim que ficava ao redor, e a gente teria que pular a cerca para vir para cá. E eu com a minha água aberta, tomando aqui, o tempo todo, feliz da vida, vou pular a cerca. O meu amigo Felipe vai pular ao mesmo tempo a cerca. O que o cara faz? O cara dá um chute na minha água. O cara acertou minha água, ela saiu voando, caiu no chão, por isso que tá quase vazio, o cara derrubou toda a água no chão, encheu de terra o bico, eu tive que depois limpar com uma nojeira. Mas foi engraçado e rendeu essa história maravilhosa aqui e rendeu até um tema para esse vídeo, que é como contar uma história. Então, cara, eu não sei se tu se sentiu envolvido por essa história ou não, talvez sim. Eu me senti envolvido, obviamente, participei dela. Mas o que acontece? Ao contar essa história aqui, eu utilizei 4 passos específicos que me levaram a contar essa história de um jeito que seja minimamente envolvente. O primeiro passo deles é, inclusive, algo que eu já expliquei e já compartilhei num outro vídeo, falando sobre como não ficar sem assunto em uma conversa, que é, cara, não ser monótono. Ter uma variedade vocal, uma variedade de tom de voz, uma variedade em velocidade de voz e uma variedade em volume, ou seja, a altura, a intensidade daquilo que eu estou falando. Exemplos disso. Em vez de falar assim com esse tom de voz o tempo todo igual, não, é falar com vários tons diferentes. Às vezes um tom um pouco mais assim, às vezes um pouco mais assim. Ter essa variedade vocal. Além disso, mudar a velocidade. Às vezes falar um pouco mais rápido e às vezes um pouco mais devagar. E além disso, mudar a intensidade. Às vezes fala mais alto e às vezes fala um pouco mais baixo também. Isso ajuda demais a fazer as pessoas prestarem atenção na história. O segundo passo para contar uma história que seja realmente envolvente é colocar emoção na história. Realmente colocar emoção é algo muito importante. Passar a emoção que tu quer que a pessoa sinta. Se no momento da história aconteceu algo que quer mandar raiva, cara, tu fala assim, nossa, eu tava com muita raiva. Ou tu não precisa nem dizer a palavra raiva, mas tu colocar na tua expressão aquela emoção que tu quer que a pessoa sinta. Tu expressar a emoção é algo muito importante para uma história envolvente. Lembra sempre do seguinte, cara, quando tu tá num grupo de pessoas, quando tu tá num ambiente social, tu tá num contexto onde tu tá contando uma história, tu automaticamente se torna, pelo menos naquele momento, o centro da atenção. E quando tu é o centro da atenção, tu tem que saber de uma coisa muito, muito, muito importante. Isso aí eu aprendi muito também por ser mágico e ter essa experiência de estar sempre com pessoas ao meu redor. Tu é a pessoa que está liderando a dinâmica de atenção. E ao liderar a dinâmica de atenção, as emoções que tu colocar naquilo, as pessoas ao teu redor vão sentir. Então é muito, mas muito importante ao contar uma história que tu transmita emoção. E outra coisa, que é até quase que uma dica bônus aqui, junto com essa questão da emoção, é algo muito simples. É tu olhar para as expressões faciais que as pessoas estão fazendo, olhar para a forma que elas interagem com a história e convidar elas para participar disso. Por quê? Porque isso gera emoção, isso gera engajamento, isso faz com que as pessoas gostem da história, se interessem pela história. O terceiro passo para contar uma história que seja realmente envolvente é algo que o pessoal costuma chamar de pintar quadros na cabeça deles. Ou seja, fazer descrições visuais nas quais a pessoa possa construir uma imagem na mente dela daquilo que tu está falando. Isso facilita muito para que a pessoa preste atenção no que tu está falando. Cara, quando tu está sendo um orador, quando tu está comunicando algo, contando uma história, ou fazendo qualquer coisa nesse sentido, é muito importante que tu facilite a vida de quem está ouvindo. Torne
fácil prestar atenção em ti. Já teve a experiência de estar numa aula com aquele professor ruim, aquele professor que é sempre o mesmo tom, aquele professor que é chato, aquele professor que ninguém presta atenção na aula dele. E provavelmente esse professor já deve ter dito algo como: ah, ninguém presta atenção na minha aula, cara. Pô, é difícil com esses alunos. Só que eu vou te contar a real. Esse professor provavelmente não sabia dessas técnicas e esse professor estava dificultando muito a vida de quem estava ouvindo. Tu, com certeza, como ouvinte nessa situação, eu tenho certeza que não era fácil prestar atenção na aula dele. Não era algo leve para prestar atenção na aula dele. Simplesmente porque é chato. Então, tu como orador, como comunicador, como pessoa que está falando com alguém, facilita a vida da pessoa na hora de contar uma história. E para fazer isso, como eu estava dizendo antes, é muito importante pintar quadros, fazer descrições visuais. Vou dar alguns exemplos. Eu estava caminhando e tinha uma cerca ao nosso redor, fina. O dia estava ensolarado. Dar adjetivos visuais. O dia estava muito bom, estava quente, até de sentimentos também. Estava muito difícil. A gente viu aquele ônibus passando, vimos a rua, viu a padaria lá na frente, comprei água e por aí vai. Outra dica muito importante eu devia até ter colocado na história o som que a água fez quando caiu no chão, esse tipo de coisa. É muito importante ter essa descrição auditiva também quando está contando uma história. Ah, eu ouvi, foi de tal jeito. Essas descrições auditivas são muito, muito, muito importantes. Então, cara, basicamente esses são os 4 passos para contar uma história que realmente engaja as pessoas. Cara, se tu gostou desse vídeo, se sentiu que esse conteúdo aqui te agregou em alguma coisa, se inscreve no canal, clica no botão de gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com qualquer um que tu acha que pode se beneficiar disso, me segue no Instagram, @TomásCabrum, que lá eu tô postando conteúdo nos stories o tempo todo também, e comenta aqui embaixo o que achou sobre esse conteúdo. Comenta aqui embaixo também algumas histórias e em que situações tu vai utilizar essas técnicas de como contar uma história diferente. Então é o seguinte, tem muitos outros vídeos sobre assuntos parecidos, vai lá no canal, dá uma olhada nele, assiste ele. Se quiser assistir o vídeo que eu comentei antes de como prestar atenção, ele vai ficar aqui no card e a gente se vê em breve.